O que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano de um município. Assim, a mobilidade urbana adequada é obtida por meio de políticas de transporte, circulação que visam a melhoria da acessibilidade, mobilidade das pessoas e cargas no espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. Mobilidade urbana em Curitiba. Curitiba é um município exemplo de mobilidade urbana, cerca de 3 milhões de passageiros por dia, atendidos por uma frota de 2.300 ônibus que fazem parte de um sistema integrado de transporte. Pagando uma tarifa única, o passageiro pode trocar de ônibus nos 36 terminais e nas 364 estações tubo espalhadas pela cidade, onde um cobrador recebe antecipadamente a passagem. Esse é o sistema de transporte de Curitiba, reconhecido internacionalmente como uma eficiente solução de mobilidade urbana. O sistema da capital paranaense serviu de inspiração para países como Colômbia, Chile, Panamá, Guatemala, México e Estados Unidos. É inegável a importante contribuição de Curitiba para as questões de planejamento urbano, principalmente no que se refere ao conceito de transporte rápido por ônibus. Originado na cidade na década de 80 e exportado para mais de 180 cidades no mundo todo. No entanto, atualmente, Curitiba e as cidades, de modo geral, precisam desenvolver uma estrutura mais adequada para responder aos desafios de mobilidade. Nesse contexto, o transporte público adquire um papel fundamental nas questões de mobilidade, ainda mais quando se almeja uma cidade mais sustentável, com menores índices de congestionamento e que se tornem mais agradáveis e inclusivas para o pedestre e o ciclista. Como é aplicada a mobilidade sustentável em Curitiba? O atual modelo de planejamento dos transportes é constantemente confrontado com novos ideais associados à mobilidade sustentável. Assim, inúmeros pesquisadores debruçam-se em busca de indicadores e índices capazes de avaliar e monitorar o desempenho de políticas públicas relacionadas ao tema. Dessa forma, foi desenvolvido o Índice de Mobilidade Urbana Sustentável, uma ferramenta pautada nos preceitos da mobilidade sustentável, com proposta de tornar-se um apoio à gestão municipal. Por ser um método recente, sua aplicação ainda é limitada. Assim, o objetivo desse estudo concentra-se em realizar o cálculo do índice na cidade de Curitiba, muito conhecida por suas soluções urbanas que associam o planejamento dos transportes ao uso do solo. A aplicação do método na cidade fundamentou-se não apenas em obter o simples resultado relacionado ao desempenho das condições da mobilidade local, mas também possibilitaram avaliar o próprio método. Tal característica mostra-se bastante favorável para identificar Curitiba como um benchmarking da mobilidade sustentável. Finalmente, o método foi testado como uma ferramenta de comparação entre cidades distintas, demonstrando também ser eficiente desde que se mantenha uma estrutura de cálculo compatível entre as cidades de que se deseja comparar. O Plano Diretor de Curitiba atende às necessidades? Atualmente, a Lei do Plano Diretor de Curitiba encontra-se em fase de tramitação na Câmara Municipal de Vereadores. Curitiba possui um plano de mobilidade urbana e transporte integrado, o qual, a partir da conclusão do plano diretor, deverá ser revisto. Segundo a lei, o município deverá elaborar seu plano de mobilidade, contemplando a questão do serviço de transporte público, infraestruturas do sistema de mobilidade, integração dos modos de transporte público e também não podendo esquecer o pedestre. No entanto, como o pedestre está incluído no planejamento urbano, a adequação da cidade garantindo melhores condições de caminhabilidade e circulação de pedestres e ciclistas é um processo. Esse processo de valorização dos pedestres passa por uma consciência coletiva, de que todos fazemos parte do trânsito, e também pela promoção de melhores condições para a circulação, com adequações de calçadas, em termos de dimensionamento, acessibilidade, revestimentos adequados, entre outros. Além disso, algumas áreas da cidade, como o centro, por exemplo, ou áreas com alto fluxo de pedestres, deveriam incentivar os deslocamentos a pé, compatibilizando as questões de segurança, como velocidade de veículos ou até mesmo a restrição da circulação de veículos em alguns pontos. No foco do usuário em Curitiba, entrevistamos algumas pessoas no centro da cidade, para analisar como o plano de mobilidade é inserido de forma eficiente, como a proposta do plano diretor da cidade. Será mesmo que Curitiba é uma cidade modelo? A maioria dos ciclistas, eu acho que todos sabem que
é proibido andar nas calçadas. A calçada é para o pedestre. Nós sabemos disso. Só que tem um detalhe. Cadê as ciclovias? É muito pouco, pelo número, pela quantidade de ciclistas que tem em Curitiba. Incentiva-se muito a andar de bicicleta. Tem que andar de bicicleta, é bom, faz bom para a saúde, é bom pra saúde. Mas o ciclista, ele está em dois... é difícil para ele, porque a calçada é do pedestre e a rua é do carro. O carro não respeita, a maioria, não todos, a maioria dos motoristas não respeitam o ciclista. O meu é recente, o meu faz 9 meses. Meu. Então você está então pra mim tudo é novo, tudo é difícil também. Eu acho que os terminais, que deveriam melhorar. Mas, eu acho goteiras. Goteira, quando chove, sentar, permanência. Aquela escadinha que sobe, eu nunca subi por ali. A escada, segura carrinho e leva. No braço. Porque geralmente em tubo de ônibus, o cobrador da nega tá estragado, tá quebrado e não levanta para te ajudar. Primeira cidade do Brasil a ter 100% de seu transporte público acessível. Vamos conhecer os 20 anos de luta que transformaram a cultura da cidade e fizeram com que Uberlândia se destacasse como modelo de acessibilidade e respeito à diversidade humana. Uberlândia está situada no centro-sul do país e é a segunda maior cidade de Minas Gerais, com mais de 600 mil habitantes. A cidade tem hoje 100% de seu transporte público acessível, o que significa 405 ônibus equipados com elevadores e mais 50 vans adaptadas. Os terminais de ônibus também são todos adaptados com rampas de acesso ou elevadores, além de sinais sonoros para deficientes visuais. Uberlândia já tem mais de 5.000 rampas nas calçadas, 300 vagas de estacionamento demarcadas para idosos e deficientes, e todos os prédios públicos municipais são acessíveis.